Bom dia, alunos da turma do 9º ano, como vocês estão? Então, na aula de hoje, dia 8 de setembro, essa semana, eu acabei atrasando um pouco, né, a correção dos exercícios e livro, que eu normalmente faço na última semana do mês. Então, a gente vai estar fazendo essa correção nessa semana agora, tá? Então, na aula de hoje, dia 8, eu já corrigi, na verdade, uma parte semana passada, que foram as aulas da videoaula. Agora eu vou corrigir os exercícios do livro, tá? Semana passada eu corrigi os exercícios das videoaulas e essa semana eu vou estar corrigindo os exercícios do livro, tá ok? Então a gente vai para o primeiro exercício que ficou, foi da página 210 a 220. Esse aí foi um pouquinho mais de página, mas por alguns textos, realmente vai ser uma aula um pouco mais extensa, com mais correção, tá? Então vamos lá. Na página 212, vem falando sobre resenha crítica, né? E aí ele faz a resenha do livro O Menino do Pijama Listrado, tá? Aí vem falando sobre o livro e tal. E aí a gente percebe que a resenha, o que é a resenha? A resenha é quando você fala sobre... Normalmente é feita resenha sobre livro, sobre filme, sobre texto, algum tipo de texto, sobre um tema. E aí você dá a sua opinião. Você vê que quando ele vem falando sobre a resenha desse livro, O Menino do Pijama Listrado, ele conta um pouco o que é, faz uma narrativa contando do que se trata. E mais à frente ele dá a opinião dele sobre o livro, né? E aí vem na página 214, é onde inicia as questões explorando o gênero, as questões de interpretação do texto em si, tá? Então vamos lá, número 1. A resenha que você leu informa sobre um livro. No início, o autor reflete sobre o processo de leitura e de julgamento de obras literárias. O que deixou o autor da resenha desconfortável? Letra A do número 1. Por ele ter feito um pré-julgamento do livro sem conhecer a obra, cuja história o surpreendeu positivamente. Letra B. O que motivou o Wellington, aí eu botei número 2, né, mas não é o número 2, é a letra B ainda. O que motivou o Wellington a ler o livro? O filme baseado nessa obra ganhou uma enquete no grupo de leitura do qual o autor participa. Aí a página 215, aí vem número 2. A narrativa se passa entre 1942 e 1944, época da Segunda Guerra Mundial. O que essa informação leva o leitor a inferir sobre os personagens? Aí a gente bota, né? Inferir é entender. Aí eu até botei dessa forma. Leva a entender que uma das crianças é alemã e a outra é judia. Qual seria, então, o tema central desse livro? A letra B. A amizade e o companheirismo entre as pessoas, independente de raça, etnia, social, né? Independente disso. 3. Observe que o resenhista conta um pouco do enredo, mas não informa o desfecho. Considerando a finalidade do texto, por que ele usa essa estratégia? Número 3. Para despertar a curiosidade do leitor e fazê-lo se interessar em ler o livro. 4. Além de afirmar claramente a sua opinião, o resenhista apresenta argumentos para comprovar o seu ponto de vista. Cite um argumento utilizado por ele. Aí eu coloquei 2. Tá entre aspas aí. Surpreende pela simplicidade e pureza. Trocadilhos e menções indiretas ao fato e às pessoas nele envolvidas. Poderia ter colocar outros argumentos que ele usa. Letra B. Em sua opinião, as resenhas críticas só podem ser favoráveis, como é que você leu, ou podem evidenciar também pontos negativos. Aí é a resposta pessoal, tá? Você acha que uma resenha é só para falar coisa boa daquilo? Aí é a sua opinião mesmo, tá? Aí, em sua opinião. Número 5. Em que parte do texto o resenhista se refere claramente ao público leitor e com que finalidade? No final, quando ele solicita ao leitor amigo que compartilhe ou comente a resenha
procedimentos comuns em textos publicados na internet. E o número 6, de novo, em sua opinião, que conhecimentos uma pessoa precisa ter para elaborar uma resenha crítica? A resposta é pessoal, né? O que você acha que a pessoa precisa saber? Que conhecimento ela tem que ter para fazer uma resenha? Aí a gente vai para 216. A resenha é construída com a finalidade de recomendar ou não o que está sendo tratado. O Wellington inicia sua resenha explicando os motivos que o levaram a ler o livro. Por que ele emprega essa estratégia? Para aproximar seu texto do leitor, apoiando-se no fato que, segundo o resenhista, pode ser comum entre as pessoas que gostam de literatura, que é pré-julgar obras que não estão entre suas preferências. Letra B. Que efeito essa estratégia provoca no leitor? Provoca o interesse e a curiosidade do leitor, que pode se sentir estimulado a ler o livro, tanto pela identificação com a situação apresentada, quanto para verificar se o resenhista teve ou não razão em se surpreender. Número 2. A resenha crítica, além do título, apresenta em sua composição os seguintes elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Determine no texto os parágrafos correspondentes. A introdução é no primeiro parágrafo, o desenvolvimento é do segundo ao sexto parágrafo e a conclusão é o sétimo e oitavo parágrafos. Número 3. O resenhista apresenta um resumo da história entre o segundo e o quinto. Predominam nesses parágrafos sequências textuais narrativas, descritivas ou opinativas. Sequências narrativas, embora também apareçam sequências descritivas. Nesse parágrafo são narrados fatos que desencadeiam a narrativa do livro. Número 4. A sequência textual, no sexto parágrafo, o resenhista apresenta sua avaliação. Que sequência textual predomina na construção desse parágrafo? Comprove com exemplo. Aí a sequência textual argumentativa. Aí tem aí um exemplo aí, ó. O menino do pijama listrado surpreende pela simplicidade e pureza com que o autor, John Boyne, trata um tema tão forte, pesado e sujo, no caso, o Holocausto. Página 217. A conclusão do resenhista é coerente com o que foi apresentado na introdução, com os argumentos no desenvolvimento? Explique. Sim, a conclusão incita o leitor a se emocionar e está relacionada à introdução, em que o resenhista afirma que se surpreendeu positivamente com a história. Aí, na mesma página, começa a falar sobre a linguagem. Número 1. O resenhista tem de se adequar à linguagem do texto ao seu público-alvo. Na resenha que você leu, embora predomine o registro formal, o autor emprega alguns termos próprios do registro informal. Cite 2 exemplos. Poderiam ser outros, eu coloquei. Como o autor iria costurar aquela trama, deixa um gostinho amargo na boca. Letra B. O que essa forma de escrever leva a pressupor a respeito do público, a quem o texto é dirigido. Embora o blog esteja disponível a todas as pessoas que se interessam pelos temas nele publicados, há um público-alvo mais definido e formado por pessoas que já compartilham certas experiências e preferências comuns. Gente, lembrando que se você colocou algo parecido com isso, não precisa apagar, tá? Essa aí é a resposta para quem não fez e tal, mas é uma noção da resposta, tá ok? Já está com essa distância, com esse distanciamento, aí não tem como tá vendo direitinho como é que tá a resposta de vocês. Mas se tiver parecida, falando mais ou menos a mesma coisa, não precisa apagar, tá ok? Número 2. Na resenha, alguns termos utilizados são destacados através do uso de aspas. Se o mesmo texto fosse apresentado oralmente, como o falante evidenciaria para o ouvinte o tom marcado por esses sinais gráficos? Aí, quando é oralmente, né, você traz a ênfase dada pelo tom de voz e pelo gestual do falante. Página 218, número 3. Releia este trecho no qual o autor insere algumas palavras entre parênteses. Tá aí. Letra A. Que tipo de informação foi dada entre parênteses? A primeira ocorrência é um comentário favorável a respeito de uma das técnicas utilizadas pelo autor.
A segunda, né, o segundo parênteses, é uma observação sobre o número reduzido de páginas que o autor usou para construir a trama. B. O resenhista poderia ter escrito essas palavras sem utilizar esse recurso? O efeito seria o mesmo? Poderia, sim. Porém, o efeito não teria sido o mesmo, já que a utilização dos parênteses destaca o que ele quer dizer, reforçando as informações. Número 4. A resenha é escrita em terceira pessoa, mas em 2 parágrafos ele emprega a primeira pessoa. Que parágrafos ele usa esse recurso? No primeiro e no 6º parágrafo. Letra B. Que efeito produz o uso da primeira pessoa? Deixa claro que são seus o ponto de vista, a opinião e a avaliação a respeito do livro. Número 5. A conexão entre as ideias é construída com organizadores textuais. Identifique os conectivos nos textos a seguir circulando e determine que sentido eles expressam. Então, na primeira frase, o conectivo é o pois. Na segunda frase, o conectivo é o entretanto. Na terceira frase, o conectivo é o portanto. Aí ficou 2, contraposição, 1, explicação e 3, conclusão. Vamos para a página 219, ainda tratando-se sobre resenha, e fala sobre resenha crítica e sinopse. Tá? A resenha que você leu é sobre um livro que tem como tema o Holocausto. Agora você vai ler a sinopse, Entre os Muros da Escola, que trata dos desafios de lidar com alunos de culturas e realidades diferentes que convivem em uma mesma sala de aula. Número 1. Com base no que você leu, qual é a finalidade da sinopse? Apresentar de forma resumida as informações relevantes a respeito do filme para o leitor. 2. A sinopse que você leu foi publicada em um site especializado em cinema. Em que outros meios e veículos textos como esse podem ser publicados ou divulgados? Pode ser também em revista, jornais, impressos ou na internet, folhetos, guia de mostra de filme. Também pode usar a sinopse nesses veículos também de publicidade. E aí a última, página 220. 3. Compare a sinopse à resenha que você leu e responda. A pessoa que escreve a sinopse precisa ter o mesmo conhecimento de quem escreve uma resenha? Não necessariamente, né? Porque a sinopse é apenas um resumo. Portanto, o único requisito é que o autor saiba o básico da obra. Por sua vez, para elaborar uma resenha, o resenhista precisa também ter conhecimento técnico da área relacionada à obra de que ele vai tratar, um amplo repertório e opiniões embasadas em argumentos. Letra B. O público-alvo de uma sinopse é o mesmo de uma resenha, em sua opinião? Aí a resposta pessoal. Número 4. Ainda comparando a sinopse à resenha, é possível perceber semelhança e diferença. O que se percebe de semelhante? Que tanto na resenha quanto na sinopse dão informações sobre o evento ou a obra e omitem o desfecho, não falam o final. E na letra B, e as diferenças? O conteúdo da sinopse é objetivo, traz apenas informações básicas e gerais do filme. Já a resenha traz o conteúdo, além do resumo, apresenta a opinião e os argumentos do resenhista, tá? Então, aí na página 220, a gente encerra a correção dessas páginas do livro, tá? Lembrando, como eu falei lá no meio da correção, se você colocou algo parecido com isso, não precisa apagar, tá ok? Pode deixar essa resposta. Então, um beijo a todos e fiquem com Deus.